O técnico Dorival Júnior confirmou que realizará 6 mudanças na seleção brasileira para o clássico contra a Argentina, nesta terça-feira, no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, às 21 horas. Serão 4 trocas forçadas por desfalques e mais 2 por opção. Saem da equipe Alisson e Gerson, cortados, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, suspensos, além de Wanderson e João Pedro, barrados por Dorival. No lugar deles entram Bento, André, Murilo, Joeliton, Wesley e Matheus Cunha. Essa formação foi esboçada no treino do último domingo. Na ocasião, Dorival testou Savinho entre os titulares, porém, nesta segunda, ele afirmou que o ataque terá Matheus Cunha. Temos 4 mudanças necessárias e já definidas. Estamos fazendo 2 para a abertura da partida. O Matheus Cunha, que está entrando na função do João, e o Wesley na função do Wanderson. Os demais foram em razão de perdas que tivemos na última apresentação. Com 6 possíveis mudanças, tenho certeza que teremos uma equipe que vai estar preparada para fazer um grande jogo contra um grande adversário que merece todo o nosso respeito. Assim, o Brasil deve ir a campo com Bento, Wesley, Marquinhos, Murilo e Guilherme Arana, André, Joeliton e Rafinha, Vini, Rodrigo e Matheus Cunha. O técnico explicou que o que espera que Matheus Cunha diante dos argentinos. O Matheus tem liberdade de movimentação juntamente com o Vini, de meio atacante, de segundo atacante. Vai depender muito da maneira como a Argentina se posicionar em campo. Nós estamos preparados para toda e qualquer situação. Eu espero que a gente tenha um jogo que flua com um pouco mais de naturalidade no jogo de amanhã. Ciente da rivalidade envolvida na partida, Dorival tentou baixar a temperatura do confronto. Primeiro que é um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir o respeito entre as duas equipes. Vamos buscar jogar futebol. Estamos indo jogar com a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nos últimos anos. Procurar jogar o nosso melhor futebol, tentando buscar um grande resultado, respeitando em todas as condições, sendo respeitados com certeza. Entendo que é uma partida de futebol é resolvida dentro de campo, onde teremos 22 grandes atletas no futebol no Mundial. Aí sim, fazendo um duelo. Mas tudo isso resolvido dentro das 4 linhas. A Argentina lidera as eliminatórias com 28 pontos, 7 a mais do que o Brasil, que ocupa a terceira colocação.